Olá, eu sou Flávio Santos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Lawcast. E hoje temos a honra de receber o João e o Rômulo da Driva, empresa de inteligência de mercado. E para esse bate-papo hoje eu tenho a Giovana Macedo, líder de pré-vendas na Oyster. Então, se acomode, pegue sua xícara e acompanhe a gente nessa jornada única de conhecimento e descoberta, onde o direito encontra inovação e o café encontra o conhecimento. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer, Rômulo, João. Prazer. É muito bom receber vocês aqui hoje com a gente. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho do que é a Driva, o que vocês fazem, quais os principais objetivos da empresa, para a gente também conhecer vocês. Maravilha, acho que eu posso falar um pouquinho. Bom, eu sou o João, sou executivo de projetos na empresa. No fim do dia, a minha ideia é ajudar as empresas ali, executar o projeto de ponta a ponta. E falando um pouquinho de Driva, o que a gente faz no fim do dia? Nossa missão é ajudar as empresas a vender mais e melhor. Como que a gente faz isso? Trabalhando dados e transformando eles em informação para tomada de decisão estratégica. Qual que é o nosso diferencial? Não esquecer das etapas do processo. Então, passar pelo estratégico, pelo tático e pelo operacional. Ou seja, estratégia, gestão, tático, operação e operacional, o vendedor. O cara que vai estar na ponta efetivamente, que vai muitas vezes ter contato com a nossa entrega ali. Acho que falando um pouquinho de Driva é isso, a gente gera muito impacto aí com as empresas, porque a ideia é de fato ter a cultura orientada a dados e sair daquele achismo que, muitas vezes o setor comercial e de marketing tem e ter um embasamento mais confiável para as tomadas de decisões dentro de uma empresa. Vai desculpando, gente, vamos lá. Eu sou analista de dados, eu trabalho, né, o João, enquanto supervisiona o projeto, eu geralmente fico mais ali em cima, né, então eu realmente estou ali botando a mão nos dados, botando a mão na massa, fazendo tudo funcionar, às vezes atrás dos bastidores, às vezes até na frente também, né, conversando com os clientes ali. A gente realmente tem o objetivo de capturar insights, capturar tudo que a gente busca e, né, conseguir entregar para o cliente de maneira efetiva, né, então seja ali na ponta, seja, né, na estratégico, realmente, como o João comentou, tudo. É o que resolve os problemas lá, pelo que eu vi, né? Essa é a ideia. Exatamente. É Legal. porque a gente grita, Rômulo, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Então, assim, a gente está aqui falando mais ali para o público jurídico, né? Direito, inovação, enfim. E eu sei que vocês resolvem uma dor ali do advogado, né? De escritórios de advocacia, que é a parte de jurimetria, que também é algo muito voltado a dados, né? Conta um pouquinho pra gente dessa dor que vocês resolvem, como que vocês fazem e, como que a mágica acontece e qual que é a importância disso, né, dentro dos escritórios. Acho que, sobretudo, é a gente falar da importância disso, né, e como que os escritórios usam isso para gerar um valor, né, nos seus insights aí do dia a dia. Bom, para falar de jurimetria, eu vou explanar o entendimento de jurimetria. É basicamente a gente ter Muito importante também. É basicamente a gente ter uma estatística aplicada, direta, e uma análise simples e didática para a tomada de decisão. E aí entra a importância dos dados e como a gente vai trabalhar isso dentro de casa. Como é muito melhor tecnicamente para falar do que isso que eu, então vai lá. Bom, é isso aí, né? No caso, a gente tem, se a gente for pegar tudo da nossa vida, tudo que está ao nosso redor, tudo vira dados, eventualmente. A gente olha aqui, todo mundo aqui tem um nome, tem dado na receita, tem, sabe, dado em todos os lugares. Isso é o core da coisa, né? Tudo que a gente está olhando para cá está girando em torno disso. Só que a questão é, em dado momento a gente chega ao momento de utilizar esses dados e conseguir entregar, né, para fazer algo prático, né? A gente não pode só ficar com as linhas ali. A gente tem que gerar algum insight a partir disso, alguma informação, alguma ideia que, vai embasar a coisa toda. Então a gente olha para um processo, né? A gente tem ali o juiz, a gente tem o lugar onde está sendo julgado, né, a vara, o órgão julgador, a gente tem as partes, né, as pessoas que estão envolvidas, quem é o advogado. A nossa ideia é pegar cada uma dessas informações e quebrar de forma que você possa entender exatamente com o que você está lidando. Então, a gente vai olhar para o juiz, vai falar, como que esse juiz lida com determinado assunto? Como que esse juiz julga determinados problemas, determinadas questões que surgem, seja na trabalhista, seja na federal, na estadual. Todos esses segmentos a gente olha e vai quebrando ponto a ponto para olhar. Então, a gente pode também pegar o escritório de advocacia, né? O escritório de advocacia que você está indo contra, né? Que está ali te litigando ou então, né, indo atrás de você. Como que ele se comporta? Qual que é a estratégia dele? Ele busca muitos acordos? Todos esses pontos a gente vai quebrando e trazendo para que seja efetivo e eficiente de usar essa informação.
Daí acho que nessa mesma linha entra o atendimento para departamento jurídico de grandes empresas, até o advogado autônomo. A ideia é que a gente tenha uma aplicação prática, trazendo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer. Baseado em série histórica, dentro de um assunto, dentro de uma vara, uma classe processual, um juiz, um advogado. Vai depender muito do momento e do seu objetivo. A ideia final é que você tenha um embasamento com ideias e que fique mais confiante a sua tomada de decisão, como você vai atuar naquele processo. Acho que jurimetria fala bem sobre isso. Legal. E ela não está restrita ao escritório pequeno, ao escritório grande, todo mundo pode utilizar. Uhum. Todo mundo pode utilizar, a única atenção é insumo de dados. Então, a gente tem que ter dado para trabalhar. Uhum. Série Histórica Brasil, o Driva vai te ajudar muito bem, o Rômulo vai mandar super bem nessa parte. Mas, o cara ali tem que ter um certo volume de escritórios ou ter um certo volume de processos ou ter um direcionamento pra gente conseguir estudar em cima disso e comparar os dois mundos. Os dados do advogado, do departamento jurídico, com os dados da Tem Driva. uma massa de dados para poder juntar e transformar isso numa informação, né? Exatamente. Então, quero saber como que o juiz de tal comarca está se comportando em relação ao assunto X. Quero saber lá, direito médico, negativo de cobertura de plano de saúde, por exemplo. Quero saber como que esse juiz está se comportando. Eu consigo fazer isso através da jurimetria, sendo um advogado pequeno ou, sei lá, o advogado do plano de saúde também, né? Isso eu acho que é muito interessante, muito legal. Acho que é importante a gente explanar isso, né? Que não está restrito, né? Uhum. Eu tinha muito essa ideia de que talvez só o escritório grande poderia se valer dessas informações. Né? Legal. Acho que a gente entende que é uma cultura que, na verdade, é orientada a dados. Sim. Né? É o ponto principal de onde a gente tem que sair ali. Para vocês, hoje, quais são os benefícios de adotar essa abordagem data-driven para a tomada das decisões dos escritórios grandes, pequenos, departamentos jurídicos, enfim, como que vocês entendem isso quando vocês tratam com o cliente? A gente ouve muito, né, que o advogado, né, a pessoa ali no corpo jurídico, ele tem aquela questão do instinto, né? A gente olha para aquelas séries, não só para séries, mas no curso de direito como um todo ali. Até eu mesmo já segui, né, pensei bastante em seguir a carreira de direito, assim, eu sabia que eu tinha muito isso, assim. Seguir o instinto, saber o que você tá fazendo ali na hora. Assistiu Sultz? Com certeza. Eu tiro da cartola uma solução mirabolante que resolve o caso ali. Exato. É muito comum, vou olhar né? para aquele caso ali e vou ter que pensar alguma coisa na hora, baseado no que eu sei. E assim, o instinto, ele faz parte. Ele tem todo esse poder, sabe? Ele tem toda essa questão. Mas, cara, o que é um instinto quando você já tem um embasamento, sabe? Você já tem um pouco do corpo daquela situação, aí o instinto deixa de ser aquela coisa que você tem que tomar na hora, mas até vira uma estratégia, sabe? Aquele feeling que você tem consegue virar uma estratégia que você chega lá na hora, já consegue pensar em todas as variáveis, todas as ações. Então, assim, a gente pensa muito nisso. A gente pensa em trazer esse instinto agregado junto com essa informação. Colocar o data-driven nessa variável, colocar o data-driven nessa equação inteira, a gente consegue puxar algo que, cara, quebra novos horizontes. A gente tem um advogado que está mais assertivo, mais confiante de si mesmo e que não depende só desse instinto na hora, né? Mas ele consegue utilizar essa estratégia, todo esse corpo, para fazer uma decisão até para mais aprimorar, né, o Exatamente. conhecimento dele. Isso é muito legal. É isso aí. Então, desde mitigação de risco até uma base mais confiável para atuação. A jurimetria vai ajudar bastante nessas áreas, como o Romulo bem disse. É isso aí. E vamos falar aí um pouco de outras tecnologias, né? Como que vocês enxergam isso para a gente poder até mesmo implementar uma cultura data-driven dentro de um escritório, até mesmo uma empresa, falando um pouco mais de forma ampla. Vamos supor aqui que eu tenho uma operação que atua muito no achismo. Eu tenho ali os meus dados, organizados ou não, tá? E como que eu mudo esse mindset, né? Como que eu faço essa transição? Porque eu acho que isso também acho que é um esforço, né? Depende de uma mudança de cultura, ter aquela iniciativa, ter tudo muito estruturado, ter o apoio, enfim, a vontade. Como que é isso? Quais são as tecnologias que eu posso me valer para começar, por exemplo, eu quero começar agora, né, a ter uma cultura baseada ali nos dados. E quais são as tecnologias e como que eu mudo esse mindset? O que vocês têm para dizer para nós sobre isso? Eu vou trazer um pouco do core business, acho que principal da Driva, que é o B2B, o corporatismo, o corporativismo. Ajudar ali, grandes empresas, que desde indústria até tecnologia. Oyster é um bom caso desse.
Inclusive, parabéns pra Oyster, já veio super estruturado, a cultura dentro de casa foi colocar pra rodar e fazer acontecer. Tudo isso muito graças a Giovana também, né? Que tava... Uhum. Mas, cara, quando a gente fala de cultura orientada a dados, eu acho que... Acho não. Fico confiante em dizer que o mais importante é dentro de casa primeiro. Começar o processo de cultura dentro de casa. Por quê? Porque quando a gente vai lidar com um vendedor, acho que toda empresa tem aquele cara que manda muito bem, tá há muito tempo, e o cara faz do jeito dele, e ninguém vai questionar, porque o cara faz do jeito dele, tá batendo meta, tá entregando. Uhum. Mas a ideia da inteligência de mercado e essa aplicação, tanto para o B2B, para o corporativo, ou para o mundo do direito, para o advogado, empresa, cara, é conseguir ter essa visão para desde fazer estudos históricos do que foi feito, para conseguir replicar isso com mais sucesso e assertividade lá na frente. Para o cara novo que vai entrar, para ele já ter uma base sólida para conseguir atuar e diminuir o tempo de rampagem no seu, no seu departamento comercial. Diminuir esse tempo de rampagem para você conseguir chegar o mais próximo possível da cara do gol e sair ali, vendendo, basicamente. E falando, de estrutura, primeiro, dentro de casa, pessoas. Trazer essa cultura de dados dentro de casa. Desde o preenchimento, desde, trazer o insumo, porque isso é muito importante. Sem o insumo do nosso parceiro, a gente não consegue fazer milagre, basicamente. Não tem muito o que fazer, né? Daí, é ter processo bem estabelecido. Com processo, quero dizer, ferramenta, CRM, quais são as suas cadências de atuação, como que você vai abordar um cliente, qual que é a abordagem para esse cliente. Afinal, o cliente A não tem a dor do cliente C. Então, os dados vão entrar muito nessa questão também, para trazer mais celeridade para quem vai fazer essa atuação. E daí entra, acho que, detalhe. O que você vai usar de campanha? Dentro da campanha, o que você vai trazer para a solução de e-mail, por exemplo? Acompanhamento de métrica, análise, para chegar no finalmente ali ter os resultados mais concretos possíveis e orientado a dados. Cara, muito bacana. E acho que é muito importante. Acho que na nossa área de atuação, quando a gente está falando do advogado, é preencher o sistema de gestão, né? Uhum. Às vezes ele quer fazer um estudo da base, e aí ele vai lá, procura uma Driva. Eu quero saber como que tá os meus casos, não quero saber como que tá ali o mundo lá fora. Quero saber da minha base como é que tá. Daí você vai ver lá, não tem preenchido as informações, não tem os andamentos, né? Daí fica complicado. Por isso que é importante, acho que antes de você pensar, né, entender como é que funciona o seu universo, ter essa mudança de mindset. Né? Cara, mas só para não assustar, tem uma pesquisa muito curiosa, uma referência muito grande para a Driva, que é a Forrester, uma consultoria de fora. E o que essa pesquisa fala? 73% das empresas, não importa o tamanho, não olha para dado interno, que é o CRM, o BI, planilha, tudo que tem dentro de casa. Não olha, simplesmente não olha. Não importa se é uma empresa gigante ou uma empresa pequena. Vocês ficariam assustados, a gente que está no mercado todo dia, a gente conversou com muita gente, conversa com muita gente, vocês ficariam assustados de empresas que vocês conhecem no dia a dia, que tá na planilha ainda. E dá certo. Só que tá vendendo por marca. Ou às vezes ele tem dentro de casa, mas não utiliza bem. Daí esse cara não vai utilizar o dado externo, que é o dado de mercado, que são os 3 problemas que fizeram a Driva nascer. Primeiro, falta de dado de mercado. Esse cara não pega esse dado ou quando pega esquece de validar. Segundo problema, não olha para o que tem dentro de casa para cruzar esses 2 primeiros mundos. E o terceiro problema é o bom e velho e clássico, PowerPoint aceita tudo, mas na hora de colocar na prática é outros 500. Que é muito desse problema que, trouxe aí a fundação da Driva. E acho que é isso, né? Isso resume bastante, assim, né? Quando a gente realmente precisa olhar para dentro de casa, tudo que o João comentou é irrelevante, mas ainda, né, a gente saber como organizar isso, né? Então, ter as ferramentas certas, você ter um sistema adequado, fácil de usar e também interessante, né, que a gente possa fazer esse input, colocar todas essas informações de maneira mais fácil também, né? É sempre bom ajudar o usuário ali no final. Então, o pessoal que está realmente tendo que fazer essas tarefas tem que estar ali com algo que esteja ajudando, colaborando desde a base, né? Pensando nessa linha, ajudando em otimizar, deixar o advogado com tempo livre para advogar, a Driva já vem em ajudar a sanear a sua base de dados interna, te ajudar com esse preenchimento para acelerar o processo. Fazer esse trabalho vamos dizer assim, de organizar a casa para começar a fazer o trabalho. Localizar os processos. Exatamente. Eu acho que a Giovana pode dar um bom exemplo disso, porque ela tem bastante contato com o projeto, mas ali com o projeto da Oyster, a gente fez toda a parte de dados também, para trazer os dados de mercado, os dados que a Driva vai ter ali, com os dados da Oyster. Estava, sim, muito bom, porque acelerou rápido e rampou rápido. Mas nessa linha, cara, análise, por exemplo. A gente consegue colocar as análises dentro do projeto. Então, você não vai dispor do seu analista que vai ter outras demandas dentro de casa para fazer as análises de pipeline, por exemplo.
Qual que é a ideia da Driva? É trazer a expertise do Romo, o cara só tem jurídico, é muito bom nisso, e tá ali todo dia, aplicando, acertando, otimizando o que tá dando certo, e ajudar essa empresa a otimizar esse processo. Até porque, antigamente, inteligência de mercado era coisa de boutique, era coisa de Coca-Cola, Mondelez, e o pessoal, às vezes, tem uma visão de, putz, isso é caro demais pra mim, mas não. A ideia é trazer mais acessibilidade pra te colocar com condição de competitividade frente a grandes Pra empresas. qualquer tipo de empresa também, fazendo paralelo à geometria, né? For escritório pequeno e escritório grande. Inteligência de mercado também posso aplicar no comércio ali do bairro que vende, sei lá, produto de Padaria. Padaria é um exemplo que o nosso CEO, o Patrick, ele sempre traz. Pô, você sensacional. Você tem uma padaria, certo? Daí tu quer vender pão ou quer vender trigo. Pra quem que você vai vender? Ou melhor, eu sou uma distribuidora. Vendo trigo, distribuo trigo. Pra quem que eu vou vender? Primeiro de tudo, tem que saber qual que é o meu cliente, pra quem que eu já vendi, quais são as características. Segundo, quais são as padarias que tem próximo a mim que podem absorver o meu produto. Terceiro, qual que é a situação da concorrência no local. Quarto, como que eu vou ativar esse cliente? Ligar, fazer visita, mandar um e-mail? E a Driva vai entrar nesses processos. Então, um exemplo simples como uma distribuidora de trigo, mas um exemplo mais complexo e bem legal de trabalhar, que é o exemplo da Oyster, por exemplo. O exemplo da Oyster que faz automação, que faz o RPA e é a maior do Brasil hoje no cenário. Show. E quais ferramentas e tecnologias, assim, que para vocês são essenciais quando a gente volta a falar ali da jurimetria, né? Para análise, para pegar os dados e passar para o escritório? Como que vocês passam isso para o cliente de vocês? Eu conheço, eu sei que vocês adequam a realidade daquilo que do cliente precisa, mas, via de regra, como que é feita essa conversa, esse alinhamento, para chegar de uma maneira clara, para eles conseguirem fazer essa análise de forma rápida, assim? Bom, eu diria que a ferramenta mais essencial, a primeira de todas que a gente precisa falar, é sempre a comunicação. A gente na Driva sempre trabalha a 4 mãos, e isso não é à toa. A gente sempre precisa estar conversando com o cliente, entendendo o que ele está buscando, né, qual que é o escopo que ele está olhando ali. E a partir disso, a gente ter ferramentas para facilitar essa comunicação. Então, muitas vezes a gente olha para o dashboard. É um clássico, né? É uma maneira exemplar ali de você mostrar os dados, tudo que você quer tá ali. Aí a gente consegue até fazer algo que é mais com interação, com capacidade de você manipular o que você quer ver. E a partir disso a gente consegue entregar informação, né? Então, fazer essa discussão, então, né, como o dashboard, a ferramenta mais comum sempre é o Power BI, e a gente tem outros sistemas que conseguem reproduzir isso da mesma forma. E, além disso, né, uma boa plataforma de CRM, né, uma boa plataforma também de organização, né, um RPA, um sistema ali da própria Oyster também sempre vem a calhar, e não é à toa. Então, a gente tendo, né, todos esses devidos meios de organização e também, né, a comunicação ali como peça-chave para a gente fazer essa entrega, a gente tem um bom sistema de jurimétrico, né? A partir disso, pegando as informações, né, aí tratar os dados ali realmente fica ali mais no meu suor ali, eventualmente, né, nas noites ali mais escuras, mas ainda assim a gente vai pegando e na hora do cliente, né, na hora do cliente olhar para a informação, a ideia é que ele realmente vai estar olhando, né, para os dados que ele está buscando, para as informações que ele quer, seja em cima do juiz, seja em cima do advogado, seja em cima do caso, do processo, similares, o que for, a gente consegue passar horas aqui, né, mas olhando para essa informação, a ideia é que o advogado, realmente, como o João comentou, possa ter esse tempo de advogar. Então, ele vai receber aquelas informações, vai receber aquele tratamento, e a partir disso vai conseguir se organizar e partir para frente. Partir para frente e seguir com o projeto. Legal. E aí, agora a gente indo pro final, né? Muito rápido, né? Nosso bate-papo. Eu queria saber de vocês o que vocês enxergam de tendências para o futuro, tanto nessa parte de jurimetria, né, quando a gente está falando para escritórios, e essa parte de inteligência de mercado. O que vocês enxergam para o futuro, né, as tendências que estão vindo por aí, como que vai ser daqui a algum tempo essas questões. E como que vocês estão se preparando para isso já, porque as coisas mudam muito rápido. De repente um spoiler aí também. Bom, Flávio e Giovana, né, existe, né, aquela questão, sempre que a gente olha lá para trás, né, nossos pais, avós ali, a gente tem aquela questão que, cara, nunca que eles iam imaginar que a gente tinha o celular como a gente tem hoje. E na questão de dados, né, dessa cultura data-driven e também no mercado jurimétrico, a gente tem que estar pensando muito nisso também, que, cara, quanto mais acessível, quanto mais amplo o projeto tiver, realmente que a gente está olhando para o futuro, né? A gente olha sempre, viu, os carros voadores, todo mundo andando ali com aquelas roupas malucas ali dos Jetsons ali, seja onde for. E olhando para essa questão, a gente vê também advogados que vão chegar mais preparados, advogados que, às vezes vão estar até no meio do processo ali, vão puxar o celular,
talvez até dar uma coladinha, quem sabe. Mas, bom, né, varia bastante. Mas a ideia principal é essa. A gente tem que olhar para um futuro onde a gente tem mais advogados preparados, mais adeptos, né, mais utilizando as tecnologias. A gente sabe que, às vezes, é sempre o papel, né, a gente chega ali, eu acho que outro dia eu fui no TJ mesmo, são pilhas e pilhas de papéis empilhados ali. Sim. O futuro que a gente olha é sempre um futuro, né, com um computador, com a telinha ali, tudo é mais bonito, tudo é mais organizado, isso é um fato. Então, é realmente esse futuro que a gente quer. É o futuro onde a gente pode olhar para o advogado preparado, o advogado tecnológico, o advogado que está realmente embasado, e não só no instinto, né, como eu tinha comentado, mas também na questão dos dados, na questão da prática, de coisas que a gente pode provar e trazer e colocar na mão ali se o cara quiser. Nada mais a complementar, mandou bem. Mandou muito bem, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, porque a gente falou de jurimetria, inteligência de mercado. João, Rômulo, muito obrigado pela participação de vocês. Prazer. Cara, foi sensacional. Não imaginava tudo o que vocês podiam contribuir aqui. Acho que eu saio desse episódio com a mente um pouco mais aberta para a cultura data-driven, né? Você que assistiu até o final, agradeço também. Se você puder compartilhar esse episódio com um amigo seu que acredita que esse conteúdo vai ser relevante, isso é muito importante para nós. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E esse foi mais um Expresso Lawcast, onde o direito encontra a inovação e o café encontra o conhecimento. Até breve.